e seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui voltados para o pensamento teológico e principalmente as respostas apologéticas, as respostas que voltam para a nossa curiosidade bíblica, né? Não temos todas as respostas, mas temos as respostas necessárias para preencher a nossa curiosidade, preencher a nossa base teológica. Temos uma resposta apologética para esse mundo cético que está aí, para os questionadores, né? E é bom ser questionador, claro que é bom questionador dentro do próprio limite e relacionarmos que tem uma resposta, existe uma resposta. Muitas vezes a resposta não pode vir tão agora pronta e acabada, né? Mas existe uma resposta. Né? Existe uma resposta em qualquer maneira para se pensar acerca da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então, eu quero tratar de algo bem polêmico, apologeticamente, que está registrado no capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, quando se fala, né? E eu vou colocar algumas posições. Eu quero que você entenda que eu não vou falar de já qual é a minha defesa, mas no final do vídeo eu coloco o que eu defendo, o que eu penso, o que é mais correto para se pensar acerca da Bíblia, até porque a Bíblia ela se completa. Né? Então aquela regra hermenêutica da Reforma Protestante que a própria Bíblia se interpreta, né? E devemos interpretar o Antigo Testamento, é uma coisa bem importante, devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Eu estou de óculos, então tenho que colocar o óculos aqui, que é o Novo Testamento, para ler o Antigo Testamento. O judeu lê o Antigo Testamento com a ótica do Talmud, com a ótica das tradições judaicas. Nós, protestantes ou cristão histórico, lemos o Antigo Testamento à sombra do Novo. Tá? Até porque nós temos uma revelação progressiva, começa no Gênesis e fecha no livro de Apocalipse com a morte do último apóstolo. Então, Deus não falou tudo ali no de Gênesis, ele vai falando no decorrer da história sucessivamente. Isso você pode acessar o livro sobre revelações, sobre iluminações, que está lá nos meus vídeos lá acerca da bibliologia. Acesse o meu canal, vai lá na minha playlist, né? Lá tem vários vídeos sobre bibliologia que falam de inspirações, essa revelação que vai se progredindo ao decorrer do tempo. Mas a pergunta é, os filhos de Deus eram anjos que se casaram com mulheres? Você pode dizer, não, o Ben Elohim, né? Ben Elohim, que dá a questão lá de filhos de Deus, entendeu? Se remete a anjos, mas vamos colocar essa questão desse problema teológico, um problema hermenêutico, né? Um problema de curiosidade bíblica, mas vamos analisar o que está dentro da Bíblia, dentro do contexto. Né? Tudo bem, tem alguns livros, como o livro de Enoque, que vai falar que foram anjos que coabitaram, né? Que coabitaram com mulheres, nasceram os gigantes, nasceram os nefilis, os grandes gigantes, os grandes homens de nomes da época, entendeu? Então eu quero fazer 2 vídeos sobre isso, né? De Gênesis capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus eram anjos que se casaram com mulheres? É um ponto de interrogação. Eram anjos ou não os filhos de Deus? Então, o problema teológico, hermenêutico, de saída para se pensar dentro da curiosidade bíblica, vamos colocar. A expressão filhos de Deus no Antigo Testamento é empregada exclusivamente referindo-se a anjos. Isso é um fato. Está em Jó, capítulo 6 e versículo 6, quando fala que os filhos de Deus se apareceram ou tiveram presente na presença de Deus, aquilo se retrata de anjo. Você pode estar analisando Jó, capítulo 1, versículo 6, ali era anjos, era seres sobrenaturais, metafísico. Isso está registrado também em Jó capítulo 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7, então são anjos ali. Até que Satanás aparece lá, né, que Deus pergunta, o que tu faz de rodear a terra, tudo mais. Parece ali uma prestação de conta que acontece em Jó, que os anjos vieram prestar conta do seu serviço, que eles fizeram sobre a terra. E até Satanás também tinha que dar conta, porque Satanás, ele tem limite. É como diz Santo Agostinho, ele é como um animal preso como um cão que está segurado, né? Então ele tem limite, está segurado pelo dono maior, soberano do universo, que é Deus. Lutero falou que o diabo é o diabo de Deus, então o diabo só faz aquilo que é permitido ou decretado por Deus, então tem um limite ali. Então no livro de Jó aparece os filhos de Deus para prestar conta diante de Deus, aparece a figura de Satanás. E Deus pergunta para ele o que está fazendo. Então Deus está sacando, está olhando como onisciente, né, da terra. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem e o mal, então ele sabe o que Satanás está fazendo, né, e o que ele vai fazer. Até pelo contexto do livro de Jó, a gente vê que ele só faz aquilo que Deus determina ou Deus permite para ele tocar em Jó. Né? E até falou assim, você pode tocar nisso, pode tocar aquilo, mas não toca na vida. A vida é preciosa, o princípio de vida é somente Deus. Então, vamos colocar, entretanto, o Novo Testamento nos informa que os anjos nem se casam e nem se dão em casamento. Olha lá, a questão quando se fala, né? Entretanto, o Novo Testamento nos informa que os anjos nem
casam e nem se dão em casamento. Isso está narrado em Mateus 22 e 30. E se Jesus coloca, se eles nem se casam e não se dão em casamento, eles não são sexuados, eles não são seres biológicos reprodutivos, eles são seres assexuados, não tem sexo, não tem gameta. Eles são seres espirituais, neutro. Eles são seres neutros. Isso a gente pode pensar e conjecturar teologicamente a partir de Mateus 22, versículo 30. O próprio Jesus falou, os anjos não se casam, não se dão em casamento. Então são seres assexuados, não tem sexo. Eles não foram criados para reproduzir como ser humano. Quem foi receber o mandamento para multiplicar e encher a terra foi Adão e Eva. E o segundo mandamento veio para Noé, depois do repovoamento da terra, né? Não foi para anjo. Então a gente pode desconstruir e pensar sobre isso. Eu acho que o pensamento mais clássico é esse, baseando, né, tendo por base teológica, por base contextual, que Jesus coloca que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Além disso, se os anjos se casassem com seres humanos, né, casassem com seres humanos, os filhos deles seriam meio humanos e meio anjos. Então quer dizer, o anjo vai ter uma relação sexual com a mulher. O cara vai ser um mutante, né? Então ele é meio anjo, né? E meio ser humano, né? Eu acho que é um tipo X-Men, né? Que a gente pode analisar dessa maneira no lado esportivo, né? Mas os anjos não podem ser redimidos. Os anjos não podem ser redimidos. Aqueles anjos que pecaram, caíram e etc., entendeu? Eles estão fora. E não são eleitos, eles são seguidores de Satanás, dentro dos anjos malignos. Vamos colocar mais um pouquinho pela frente. Então, a solução que possamos ter rápida dentro de uma solução teológica para se pensar, para se dar uma resposta, né, relacionada, né, para termos a solução à saída, para se pensar um pouco, né? Então, várias são as interpretações possíveis. No lugar de insistir que os anjos tenham coabitado com seres humanos, alguns eruditos bíblicos, né, creem que a expressão Filho de Deus seja uma referência a linhagem piedosa de Sete, né? Através da qual viria o Redentor, Gênesis capítulo 4, versículo 26. Versículo 26. Essa é a interpretação clássica, a interpretação mais tradicional no decorrer da história do cristianismo. Agora você pode dizer, não, mas alguns pais alguns pais da igreja defendiam que era anjo. Outros não defendiam que era anjo. Eu posso até citar o nome de muitos pais que defendiam que era anjo, outros que não defendiam que era anjos, entendeu? Mas o texto bíblico me coloca a questão da linhagem piedosa, dos filhos de Deus, que era a descendência de Sete, a descendência de Enos, que está lá no capítulo 4, versículo 26, aqueles que primeiro invocaram o nome de Deus. Eu penso que dá mais uma base para se pensar que era essa linhagem piedosa, com respeito que você vai pensar de outra maneira, né? Que se entremeteu com a linhagem ímpia de Caim. Então, os filhos de Deus, né, e os filhos de Deus são a descendência piedosa de Sete. E as filhas dos homens são a descendência de Caim, os caimitas, né, que está lá no capítulo 4 já. Essa que é a base dentro do cristianismo histórico, clássico, né? Isso se coaduna com o contexto imediato, né? Vamos pegar o contexto imediato. Evita todo o problema decorrente da interpretação de que era anjos. Está de acordo com o fato de que os seres humanos também são mencionados no Antigo Testamento como filho de Deus. É verdade. Porque quando a gente colocar o Ben Elohim, que é filho de Deus, seres metavísicos, seres espirituais, a gente podia pegar Isaías. Pega Isaías 43, versículo 6, fala os homens são chamados filho de Deus, Israel era chamado filho de Deus, e vários outros personagens são chamados filho de Deus. Possamos ler ou analisar esse texto, e não somente anjo. Outros estudiosos acreditam que os filhos de Deus sejam uma referência a grandes homens, a varões de renome na antiguidade. Aponta para o fato de que o texto refere-se a gigantes e valentes. Ainda, isso evita o problema de os anjos, espíritos, né, coabitarem com seres humanos. Outros ainda combina essa interpretação e especula que os filhos de Deus eram anjos que não guardaram o seu estado original. É os que estão presos lá, que fala na carta de Judas 6, né? E que na realidade possuíam seres humanos, levando-os a um cruzamento com as filhas dos homens, produzindo assim uma raça superior, cuja semente foram gigantes e outros varões de renome. Mas assim, que os anjos que estão presos, né, lá na carta de Judas 6, né? Que são aqueles anjos que coabitaram com mulheres, entendeu? E tiveram esse gigante. Então ali não foi anjos puros. Foram anjo caído, foram demônio. Foram demônio. Mas em uma parte a gente vai ver que eles se encarnaram, né?
que eles se encarnaram, ou se materializaram. Isso não tem nem na Bíblia, né? Isso é uma interpretação que está aí. Então, se diz aí que coabitaram e tiveram gigantes e etc. E hoje são aqueles anjos que estão presos lá na carta de Pedro 2 e 4, né? E também Judas 6, tá? Então é uma posição de interpretação. A imposição de interpretação. E outra, vamos fechar aqui. Essa posição parece explicar todos os pontos. Essa posição parece explicar todos os pontos, exceto o problema insuperável de os anjos não tendo corpos. Por que os anjos não tendo corpos? A gente pode pegar Hebreus capítulo 1, versículo 14. O que Hebreus capítulo 1, 14 fala? Quero ler esse texto, Hebreus capítulo 1, 14, para estar terminando esse vídeo. E vamos ver. Se realmente ele possuir mulheres, eles tinham que se materializar. Correto? Eles tinham que se materializar, eles tinham que ter corpo, né? Para ter relação com essas mulheres. Porque tem que ter um corpo físico, biológico aqui, anatomia, né? Tem que ter a questão dessa gameta masculina, tem que ter para ter relação com a mulher e produzir um homem. A gente vê isso que não tem na Bíblia. Esse projeto de Deus foi relacionado para o ser humano, a questão da procriação. Foi para o ser humano. Então a gente vê aqui o Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos estar analisando só para pegar esse texto aqui para dar uma resposta. São, porventura, todos eles espírito ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então fala que os anjos são espírito. Espírito é uma entidade incorpórea, que não tem corpo, que não é material. Jesus, antes da encarnação, é um espírito incorpóreo, não tem corpo. Mas a partir da encarnação ele tem corpo. E o ministério que os anjos se manifestava no Antigo Testamento, né? A teofonia, né? Ou a aparição de anjos, como apareceu na casa de Abraão, comeu uma coalhada, né? Foram para Sodoma e Gomorra, etc. Tem essa questão da teofonia, né? Angeofonia, que é a aparição dos anjos em forma humana e corpo. Mas não diz assim que totalmente ele estava materializado para ter relações sexuais. Ele tinha outra missão, para anunciar a destruição juízo de Sodoma e Gomorra. Passou na casa de Abraão, tomou uma colhada, comeu lá um churrasco lá do gado, da vitela, né, que Abraão tinha feito churrasco para ele. Mas aqui fica um problema. A posição parece explicar todos os pontos, que era anjos que tiveram relação, mas exceto o problema insuperável de os anjos não tendo corpo, né, e sendo assexuados, coabitaram com seres humanos. Eu quero fazer o segundo vídeo para se pensar mais um pouco acerca desse assunto. É um assunto que nós ficamos com a questão aqui de Mateus 22, lá no problema que coloca assim. Entretanto, no Novo Testamento nos informa que os anjos nem se casam e nem se dão em casamento. Mateus 22 e 30. Foi o Senhor Jesus que falou isso. Então, nós possamos pensar que os anjos são seres assexuados e eles não possuem aquelas mulheres. Quem possuiu aquelas mulheres foi a descendência piedosa que vem de Sete, Enos, que são chamados filhos de Deus. Aqueles que invocaram o nome do Senhor, que está no final do capítulo. Vamos só terminar com esse texto aqui do capítulo 26, né? O capítulo 26. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Os filhos de Deus, a descendência piedosa, voltada de Adão, né? De Sete, de Enos, que se coloca para se pensar a questão dos filhos de Deus. Quem era os filhos de Deus? E as filhas dos homens, a descendência ímpia de Caim, né? Que tiveram esses grandes gigantes, né, de violência, que está retratado lá, que são a causa principal do dilúvio, que Deus recomeça com a família de Noé. Então o versículo 26 coloca a questão de Adão. E Sete nasceu um filho, chamou o seu nome de Enos. Então esse começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está a descendência piedosa, que é chamada de filho de Deus. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Vamos pensar mais um pouco acerca da Bíblia e quero referir principalmente que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Eu vejo que é base forte, mas você podia apresentar, mas o livro de Enoque fala que era anjo. O livro de Enoque é um livro pseudepígrafo, não é um livro inspirado da Bíblia, mas é uma tradição, uma cultura, um livro extra-bíblico, né, que sim e não, mas o que está na Bíblia é o que temos de resposta. Obrigado mais uma vez. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso like, né? Deixa o seu like, quer dizer, compartilhe os nossos vídeos. E dentro das respostas apologéticas, eu quero trazer algo mais um pouquinho sobre a questão que era ou não era, mas a minha resposta é essa.
no pensamento clássico, né? Os anjos não se casam no casamento porque são seres assexuados. Obrigado, shalom, a paz do Senhor.